Roubo de celulares a pedestres crescem na zona sul do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga vai falar mais sobre esse dado pra gente. Viga. Virou a menina dos olhos. Acho que em São Paulo deve ser assim também, em outras grandes cidades brasileiras capitais, né? A ambição do crime, dos bandidos, dos criminosos, principalmente aqueles de menor potencial, que é furtar ou roubar o celular. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente, e as estatísticas só corroboram e confirmam aquilo que a gente vê no dia a dia, no cotidiano. Talvez você aí caminhando pela Avenida Paulista, aqui no Rio de Janeiro, pela Rio Branco, pela Presidente Vargas, mas a zona sul do Rio de Janeiro, que é uma área mais nobre aqui da capital, também tem sofrido com esses ataques a transeuntes, são os pedestres, né? E também roubos e furtos de celulares. Pois bem, as estatísticas do Instituto de Segurança Pública, que é um órgão ligado às Forças de Segurança Pública do Rio de Janeiro, estão mirando especificamente áreas da zona sul do Rio de Janeiro. Como eu disse, uma região mais valorizada aqui da capital. A delegacia de Botafogo, que atende ali Botafogo e adjacências, vai até o Maitá, um pedacinho do Jardim Botânico, um pouquinho mais para trás, para o Flamengo, registrou um aumento significativo nas ocorrências contra transeuntes e celulares, roubo de celulares nesse ano de 2024. De janeiro a junho, os roubos de celulares registrados nessa delegacia aumentaram 94%, segundo as estatísticas oficiais. E os roubos a transeuntes, aos pedestres, 64%. A gente anda mais um pouquinho e vai até a delegacia do Catete, a 9ª DP, também na zona sul do Rio de Janeiro, que atende Flamengo, Catete, Glória e adjacência. Os números por lá também mostram crescimento de quase 35% nos roubos de celulares e de 11% aproximadamente nos roubos a transeuntes. E aí você vai me perguntar por que isso está acontecendo. É claro que tem muito a ver com uma série de fatores, mas como a Polícia do Rio está atacando grupos de milicianos e também traficantes de drogas, muitos desses bandidos, especialmente aqueles de menor potencial, vêm para o asfalto, para as ruas, para cometer esses delitos. E tem também um outro detalhe. Existe muita fluidez nesse mercado de aparelhos celulares. O que é fluidez no mercado celular? O cara vai lá, rouba, furta e consegue repassar, revender à frente. Até essa semana um receptador foi preso, né, com vários aparelhos na Uruguaiana, que é um comércio na região central da capital, onde tem muitos registros desses roubos e furtos de celulares. As estatísticas mais amplas, quando você olha para o estado do Rio de Janeiro, também vão nessa direção, viu? Lívia, David, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. No primeiro semestre, aí não é de janeiro a julho, de janeiro a junho, foram 18.800 roubos de celulares registrados em todo o estado. E olha que há sempre a subnotificação, nem todos os casos são registrados. Os furtos, mais de 10 mil. Os números apontaram que no primeiro semestre, no estado do Rio de Janeiro, foi furtado ou roubado um aparelho celular a cada 10 minutos, minha cara Lívia. É uma estatística assustadora e se a gente olhar para as capitais brasileiras, o problema é ainda maior. Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. Obrigada pelos dados, Rodrigo Viga. Bom trabalho para você e até já. E, David, sabe o que eu fico pensando também? Eu tenho muita preocupação em utilizar o celular nas ruas aqui da capital paulista, sabe? Eu sempre evito. Eu sempre deixo na bolsa, no bolso. Já aviso para todo mundo que se alguém ligar eu não vou atender. Se for urgente, eu entro em algum estabelecimento para atender. Fico pensando, vocês, repórteres que ficam nas ruas, precisam acessar informações, entram ao vivo, senão dá uma insegurança de pegar um telefone. E nesse momento que vocês estão distraídos, né? Preocupados com uma notícia, com a informação, vocês não estão olhando ao redor para ver se tem alguém perto olhando para o celular de vocês. E já aconteceu um episódio, eu estava posicionado para o jornal Jovem Pan, passou uma pessoa de bicicleta e tentou levar o celular. Ainda bem que eu seguro firme, mas eu evito ao máximo usar o celular na rua justamente por causa dessa preocupação, né, de passar alguém e furtá-lo. Mas a gente trouxe há pouco também a informação sobre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com a FEBRABAN, que eles estão tomando medidas, um acordo de cooperação para avançar contra o crime organizado, mas também com essa situação de furtos e roubos de celulares, porque depois que o celular é subtraído,
bandido, normalmente demora 5 minutos para que os bandidos consigam acessar as informações das contas bancárias. E os bancos têm tido muito prejuízo. Os prejuízos gerados ao longo dos últimos 12 meses chegam a 182 bilhões de reais. Esses dados foram repassados pela Febraban. E por isso que a preocupação também, algumas pessoas têm até o celular que fica em casa com os dados bancários, né? De evitar de fazer Pix e tudo mais. Então, realmente, as políticas públicas, elas precisam avançar nesse sentido, porque o celular virou a menina dos olhos dos bandidos, como o Rodrigo Viga trouxe a informação, não só no Rio de Janeiro, mas nas mais diferentes capitais, e por isso também eles estão se adaptando. Porque antigamente a gente via também uma situação acontecendo do seguinte tema: as pessoas, os bandidos, eles explodiam caixas eletrônicos, eles agiam dessa forma. Sim. Agora, em relação ao celular, mudou esse conceito, porque as transações estão sendo feitas pelos celulares. A cada 10 transações realizadas no Brasil, por exemplo, 8 são por meio dos celulares. Então, precisam de medidas para que realmente consigam avançar. E a Luana está com a gente, vai poder comentar também sobre essa questão. Vamos fazer o seguinte, Luana, já eu te chamo para a gente falar sobre isso, tá? É porque agora, gente, você que acompanha a Jovem Pan pela FM, você fica com uma programação musical, e na TV a gente vai continuar com o nosso jornalismo aqui no Jornal da Manhã, agora 10 horas e 57 minutos. Vamos agora ouvir a Luana, então? Podemos? Vamos seguir então com você, Luana. Eu acredito, estávamos falando sobre isso nessa semana no Linha de Frente, que é um problema tão latente, principalmente nas capitais, roubos e furto de celulares, que a segurança pública, obviamente, vai estar em destaque nessa campanha eleitoral. E especificamente esse ponto da segurança pública, ou falta dela. Concorda? Concordo 100%, Lívia. Esse é o tema do momento. Infelizmente, a insegurança tem trazido preocupação para todos, empresários, empresas, cidadãos. É um tema sensível e não à toa tem sido alvo aí de propostas e manifestações dos candidatos à prefeitura. E também esses dados que saíram recentemente geraram uma série de reflexões e de conversas entre os analistas e pessoas que atuam na área de segurança pública analisando esses fenômenos. E eu queria trazer aqui uma perspectiva dessa discussão para quem nos acompanha, que é essa migração justamente dos crimes para o ambiente digital. Pensem aqui comigo, né, com a cabeça de um criminoso. Eu vou cometer um crime na rua, mão armada, e tenho chance de ser pego, tenho chance de, além de ferir alguém, né, me ferir também e ter riscos ali de não conseguir escapar com vida ou ser preso e passar por uma questão de privação da minha liberdade. Por outro lado, eu tenho aí um ambiente digital onde as pessoas estão transitando e circulando informações e recursos, administrando as suas finanças, comprando produtos, onde se eu cometo um crime, ninguém vai me ver, a chance de eu ser preso é muito pequena e, além disso, eu não vou ter que ferir uma pessoa e nem vou ter a chance de me ferir também. Qual é o tipo de crime que você escolhe? Então, o crime é inteligente, ele está migrando para o ambiente digital porque o custo-benefício desse tipo de crime é muito menor do que você cometer um crime à mão armada ou um crime físico, né, no ambiente físico. Então, não é à toa que essa migração está acontecendo e por isso é um alerta para aqueles que nos acompanhem, para toda a sociedade, para que a gente realmente comece a mudar um pouco o nosso comportamento online, o nosso comportamento na internet, para não estar vulnerável, né, ou reduzir ao máximo os riscos dessa vulnerabilidade, tanto do nosso celular ser roubado, como é o caso que a gente está comentando aqui em relação a esses números, mas também de outros focos e portas que o crime tem usado, né, para ter acesso a dados pessoais, roubar as contas de redes sociais, por exemplo, que é o estelionato, né, um crime que, inclusive, nessa mesma publicação, cresceu muito, e o estelionato, especialmente por meios eletrônicos, que é justamente os crimes que estão relacionados ao ambiente digital, que são os crimes cibernéticos.